Os religiosos. Esse é o grande problema do momento. Os religiosos. Há 2000 anos atrás, Jesus falou uma coisa sobre os religiosos. E naquela época, os religiosos, do ponto de vista de Jesus, eram os judeus. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 23, 15. O que é que Jesus falou para eles? Para os religiosos da época de Jesus. Olha o que Jesus falou para ele. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque vão a qualquer distância, percorrendo terra e mar, para converter alguém, e depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno do que vocês. Gente, quem falou isso foi Jesus Cristo. E tinha um endereço essa fala. Os religiosos, os santarrões, os mestres, os doutores da lei, os líderes. E Jesus deu um rótulo para eles, hipócritas. Foi o emblema com que Jesus rotulou os religiosos da sua época, hipócritas. Quem eram eles? Aqui fala bem claro, os mestres da lei e os fariseus. Qual é a causa? A causa é que eles queriam converter pessoas. O desejo desses mestres da época de Jesus Cristo era converter pessoas. Agora, o que é que eles produziam nessas pessoas? Jesus diz o estado aqui: converter alguém e depois fazer essa mesma pessoa 2 vezes mais dignas do inferno do que vocês. Jesus estava dizendo para os líderes da época dele, e esses líderes não eram os políticos, eram os líderes religiosos, os doutores da lei, que eles estavam fazendo pessoas 2 vezes mais dignas do inferno do que eles mesmos. Pessoas dignas do inferno. Esse era o tema que Jesus Cristo estava apontando nos seus dias. Pessoas dignas do inferno. Então, quem são as pessoas dignas do inferno? Do ponto de vista de Jesus Cristo. São os religiosos. E foca bem direitinho, Jesus Cristo foca direitinho. Quem são eles? Mestres da lei e fariseus. Jesus está se dirigindo para a classe sacerdotal, a classe que ensina o povo o caminho de Deus. Dizendo essas palavras duras. No versículo 15. Vocês estão fazendo pessoas 2 vezes mais dignas do inferno do que vocês. Pessoas dignas do inferno. Feita por quem? Pelos mestres da lei. Pelos mestres da lei.
os ensinadores da religião, os religiosos. O que é que eles estão produzindo? Estão produzindo a sua espécie, religioso. Dignos do céu? Não. Pessoas duas vezes dignas do inferno. É isso que estavam produzindo os religiosos da época de Jesus Cristo. E Jesus se levantou contra eles e apontou o destino que eles estavam dando para o povo, a direção do inferno, produzindo pessoas duas vezes dignas do inferno do que eles. Jesus estava dizendo para eles: vocês são dignos do inferno. Vocês são dignos do inferno. Essa é a direção que Jesus apontou para os líderes religiosos de sua época, os doutores da lei. Mas essas coisas não são apontadas hoje. O que é que estavam fazendo aqueles doutores da lei? Aqueles ensinadores do caminho de Deus. Estavam apontando a direção do inferno, fazendo pessoas dignas duas vezes mais do inferno, fazendo religiosos, fazendo sectários, fazendo membros, membresia. E Jesus mostra aí o sacrifício que eles faziam para fazer um membro. Jesus diz aí, porque vão a qualquer distância para ganhar um membro, para fazer um membro. Aqueles religiosos da época de Cristo estavam dispostos a ir a qualquer distância, percorrendo terra e mar, para converter alguém. Veja a determinação deles. Para converter alguém, eles não mediam esforços. Queriam converter, queriam fazer membros, queriam fazer religiosos da sua espécie. Da sua espécie. E Jesus diz que espécie que é? Uma espécie digna do inferno. Isso faz 2000 anos que Jesus disse essas palavras. Será que hoje é diferente? Será que hoje o nosso igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo está produzindo a mesma semente? Está produzindo religiosos? É isso que temos que pegar o Evangelho e fazer do Evangelho a nossa luz, para que possamos examinar com a lente do Evangelho a situação em que hoje vivemos e não sermos enganados pelos doutores das leis de hoje. Porque hoje estão se fazendo doutores, estão se fazendo mestres, estão se fazendo bacharéis em teologias, para o seu agrado, para satisfazer as suas concupiscências, os seus desejos. Então estão produzindo religiosos. É isso que o igrejismo dos dias atuais está fazendo. Nós temos que ler o Evangelho com a luz de Jesus Cristo. Jesus passou esse sabão na mente dos doutores das leis. Ai de vós, mestres da lei. Ai de vós, mestres da lei. E Jesus rotulou, os emblemou, marcou. E a marca que Jesus os marcou foi de hipócritas. Hipócritas. Fazedores do quê? De religiosos. E Jesus disse, apontou o destino desses religiosos, dignos do inferno.
Era isso que estavam fazendo os doutores da lei. Os líderes religiosos da época de Jesus Cristo, fazendo pessoas dignas, 2 vezes mais dignas do inferno do que vocês. Quer dizer que faziam pessoas piores do que eles mesmos. Então os religiosos estavam produzindo o que? Religiosos. É isso que nós temos que ver em nossos dias. As religiões estão produzindo religiosos? Ou estão produzindo filhos de Deus? O que é que estão produzindo as religiões? Temos que pegar essa lente de Jesus Cristo e olhar os nossos sistemas de ensinamento religiosos. Estão produzindo religiosos ou estão produzindo filhos de Deus? Qual é a diferença entre o religioso e o filho de Deus? Muita. Da noite para o dia. O religioso, ele é produto de um sistema denominacionalista que carrega no seu bojo doutrinas e dogmas e enche a cabeça do religioso com doutrinas e dogmas e produz o religioso. E agora o Filho de Deus. As Escrituras diz com clareza como é produzido o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Aí que está a diferença entre o religioso e o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. O religioso, ele é dirigido por doutrinas e dogmas do denominacionalismo, tradicionalismo, igrejismo, ao qual ele pertence. E Romanos 8,19 diz: a natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. O quê? A natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. É que diz Romanos 8,19. A natureza, quer dizer, a nossa geração, está esperando com uma grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. A nossa geração não está esperando o aparecimento do religioso. Por quê? Porque o religioso, ele é produto de um sistema religioso e ele é dirigido pelos dogmas e doutrinas desse sistema religioso. E assim nasce o religioso. O mesmo religioso do tempo de Cristo, que Cristo repreendeu aos judeus dizendo: vocês estão produzindo pessoas à sua imagem e semelhança, religiosos. E como vocês vão para o inferno, vocês estão produzindo pessoas que se tornam 2 vezes mais dignas de ir para o inferno. É esse tipo de pessoas que vocês estão produzindo, judeus. Doutores das leis, doutores, mestres da lei. Jesus estava dizendo isso em Mateus 23,15. O que estavam produzindo os mestres da lei? Então, na época de Cristo, pessoas 2 vezes dignas ao inferno. Estavam produzindo religiosos, a imagem e semelhança deles. Temos que pegar essas palavras de Jesus Cristo e pôr como um espelho diante dos nossos olhos e olhar o sistema que estamos seguindo. Se estão nos levando ao Espírito de Deus ou se estão nos levando a dogmatismo, a doutrinamento, a doutrinas religiosas, e nós sendo arrebanhados. E desta feita, então, sendo feito, como disse Jesus Cristo, feitos o quê? Fazem as mesmas pessoas 2 vezes mais dignas do inferno. É isso que os mestres da lei faziam. Os mestres da lei, aqueles que viviam com a Escritura Sagrada nas mãos e que entendiam a Escritura Sagrada,
com muitos detalhes, muito conhecimento. Produziam pessoas 2 vezes mais dignas do inferno. Nós temos que olhar para essa advertência de Jesus Cristo em nossos dias, pois estamos distante de Jesus Cristo já faz 2000 anos, e muitas águas rolaram por este caminho. Muitas doutrinas, muitas dogmas de intelectuais foram criadas durante esse espaço de 2 milênios e conduziram a humanidade para esse destino do religioso e tiraram a humanidade da direção do Espírito Santo, aquele que é capaz de produzir os filhos de Deus, e produziram religiosos. Religiosos que, segundo a sentença de Jesus Cristo, fazem a mesma pessoa 2 vezes mais dignas do inferno. Temos que ver essa advertência de Jesus Cristo. Quem está nos dirigindo? O Espírito de Deus? Pois tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. E os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, diz as Escrituras. O que é que está nos dirigindo? O Espírito Santo ou as religiões? O Espírito Santo ou os mestres da lei? A quem nós estamos dando ouvido? Os mestres da lei vão produzir pessoas de Jesus 2 vezes mais dignas do inferno. Mas o Espírito Santo vai produzir pessoas chamadas novas criaturas. Pois que Jesus diz, Nicodemo, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que mudar sua posição. Você sendo religioso, seguindo a tradição dos judeus, a tradição do seu povo, você não vai entrar no reino de Deus. O que é que eu devo fazer, Jesus? Você tem que nascer de novo. Nascer de novo, como? Da água e do Espírito. Da palavra de Deus e do Espírito Santo, assim vai se produzir a nova criatura. O verdadeiro cristão, nascido do Espírito. O verdadeiro adorador, que não adora aqui nem adora ali. Não adora em Jerusalém, não adora em Samaria. Pois o verdadeiro adorador, ele adora em espírito, não em igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. De que lado você está, meu amigo? Do verdadeiro adorador, o dirigido pelo Espírito de Deus? Ou você está do lado dos mestres da lei, dos doutores da lei? Jesus diz que os mestres da lei, eles não medem distância, vão a qualquer distância, percorrendo terra e mar para converter alguém. E depois fazem essa mesma pessoa 2 vezes mais dignas do inferno. Aí está o produto final, o inferno, produzida por quem? Pelos mestres da lei. Então vamos tomar cuidado dos mestres da lei? E vamos olhar para aquele que vai nos levar para a vida eterna. Quem? O Espírito Santo. Pois o Filho de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Então vamos ler com carinho Mateus 23, versículo 15. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa, onde vimos com a perfeição, com grande luz, os filhos do inferno, produzido pelos mestres das leis. E vimos os dirigidos pelo Espírito Santo, os verdadeiros adoradores, os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Obrigado por essa colocação tão clara. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu digo, você é espírito de morte, você é espírito de enfermidade, você sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Sai nossas peles, da cabeça à planta dos nossos pés. Todo espírito de morte, espírito de inflamação, doença, enfermidade. Sai dos nossos órgãos internos, todo espírito de morte, doença, enfermidade. Sai nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, bucal, visual, ouvido, pés, mãos, braços e pernas. Saiam também, em nome de Jesus Cristo, da nossa mente, espírito de raiva, rancor, ira, mágoa, tristeza, depressão. Em nome de Jesus Cristo, vocês saiam.
Saiam também de nossas vidas e de nossos países espírito de pobreza, de miséria, desgraça e dívida, no poderoso nome de Jesus Cristo. Um recado: conhecereis a verdade que está nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, que foi feito para nós, os gentios, ele sendo iluminado pelo Espírito Santo. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus e não vai ser cativo de mestres de leis, de religiões e de tradições humanas. E conhecereis a verdadeira liberdade, a liberdade dos filhos de Deus, aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Amém.